Regis, sendo claro, você acha que não é possível desfavelizar um país como o Brasil? Ou você acha que eu não sei nada sobre o assunto? Não é possível e o senhor, lamentavelmente, não sabe nada. Então vamos lá, vamos começar. Você acha que não é possível? Ô Renan, e deixa eu te fazer uma pergunta assim, sobre Nicolas Ferreira, né? Porque eu vi que vocês ficaram bem bravos com ele depois que ele se confundiu. Confusões acontecem, vocês também, né? Pô, quem nunca apertou o botão errado? Né? Só 3 numa semana. Quem nunca apertou o botão errado? Não, Me você fala. tem um botão sim ou não, você só 50% Quem de nunca chance de apertou? errar. Não, eu quero entender o seguinte, como é que vocês estão vendo aí essa direita hoje, né? Como é que vocês estão posicionados em relação a essa direita? O que você acha que vai acontecer de cenário político agora pra frente? Acho que qualquer leitura, vamos dizer, clássica em termos de ciência política vai enquadrar a gente como um grupo dentro desse campo da direita. Só que a gente é muito crítico aos demais, vamos dizer, pares, né, aos nossos colegas de direita. É uma galera, em geral, que viu o uso das redes sociais como um instrumento para ascensão social, para ganhar fama, dinheiro, views, e aí usam a política como instrumento, porque é um tema que mobiliza bastante, é um tema divisível e as pessoas discutem pra caramba e tal. O Nicolas é parte desse instrumento, o Nicolas é a Virgínia da política. O Nicolas, ele faz coisas de Virgínia, ele tem o mesmo público da Virgínia, e ele é uma celebridade de internet, então ele se comporta assim, tem uma produção legislativa pífia, só que é tratado por parte dos seus seguidores, que ele pratica um certo abuso intelectual com eles, como um herói, né, um cara que está lutando e salvando o Brasil, quando ele não é nada, né, e aí você vê essas coisas patéticas, né, por exemplo, ele é um parlamentar que não entrega relatórios, né, relatórios e participação em comissões é o grosso do trabalho do deputado, ele não faz isso, ele propõe poucos projetos de lei, ele participa pouco das grandes discussões, e aí na hora de votar, que seria o básico do cara, o cara ainda vai lá, erra, e ainda bota a culpa na filha que nasceu. Esse cara, ele sempre foi um oportunista, né, ele puxava saco do Bolsonaro quando era necessário puxar o saco, aí o Bolsonaro começou, né, a se tornar meio queima-filme agora, tá saindo de moda, gostar do Bolsonaro aí no bolsonarismo, e aí agora ele vai se afastando e querendo vender só o peixe dele. É um perigo, porque você pega a esperança das pessoas e parte do Brasil economicamente ativo gosta de um cara desses, e é um Brasil que deveria estar lutando, por exemplo, para que o Estado reduza não só seu potencial taxador, como está rolando agora, mas reduza as amarras que ele dispõe sobre o Brasil que trabalha e produz. As pessoas acham que um cara como o Nicolas, que é vazio de tudo, vai resolver isso. Não é. Ô Renan, muito bom dia, prazer poder falar com você. Eu queria que você falasse um pouco mais, o Missão vai sair de verdade? Porque estão dizendo, tá registrado, mas não acontece. E o que você tem de proposta mais importante? Fala a primeira coisa que você vai fazer quando você for presidente. Fala, Diogo. Bom, vai sair, assim, a não ser que um meteoro caia no TSE ou coisa do tipo. A gente cumpriu todos os requisitos formais necessários para a montagem de um partido, todos em prazo recorde. E saiu o parecer favorável da parte da Procuradoria Geral Eleitoral, que é a versão eleitoral ali do Ministério Público. E está na mesa do ministro André Mendonça, e o ministro André Mendonça já se movimentou, então provavelmente devemos ver o partido indo a julgamento em 2 semanas ou 3 semanas no máximo. Então ele vai sair do papel, né, assim, há uma previsão com cumprimento dos prazos, e isso está rolando. Então haverá, e eu posso dizer com certa tranquilidade, que haverá o partido Missão nas eleições de 2026. A principal agenda nossa, e a principal agenda que nós vamos discutindo hoje, é a agenda de combate ao crime organizado e retomada dos territórios brasileiros que estão sob ocupação ilegítima de facções e cartéis, a gente pode chamar do que quiser, e a desfavelização do Brasil. Isso, enfim, deu muito pano pra manga nos últimos dias. E também a gente pode falar assim de uma correção de rota no orçamento público brasileiro, que vai indo para uma rota de colisão aí para 2007, 2028. Essas seriam, vamos dizer, 3 missões muito claras que um presidente deveria tomar e levar à frente no mandato. Ô Regis, o que você tá bravo aí? O que é? Eu não tô bravo, assim, porque todo mundo já sabe a minha opinião a respeito de política. Você não gosta de ninguém, não gosto de ninguém. Aí vem todo mundo. Papo, não tem opinião pra nada. Posso fazer uma pergunta pro Regis? Não tem opinião pra todo nada, mundo. eu não gosto de ninguém. Ninguém tem projeto político, ninguém tem projeto de governo, todo mundo tem projeto de poder. E aí quando eu vejo, por exemplo, esses partidos surgindo do nada, esses micropartidos, eu não acredito em absolutamente nada. Esses micropartidos, na verdade, surgem justamente para se poder fazer barganha lá na frente. Quando o rapaz aí fala de desfavelização, já está na cara que não sabe absolutamente nada, que a desfavelização é uma coisa que não é você estalar o dedo e fica todo mundo bonito. Então, assim, absolutamente não acredito em nada. Tudo bem, mas qual é a pergunta? Já entendi que você não eu já acredita. entendi, Regis, que você acha que política é tipo Coldplay.
Vamos Não, vamos ser claro. Ou por que você acha que uma política de Regis do que Coldplay, Regis, muito Regis, pior, porque o Coldplay é inofensivo. Deixa ele falar, tem que peraí. ter uma comunicação com a Porque Catua. senão aí é só você falando, Regis, sendo claro, você acha que não é possível desfavelizar um país como o Brasil? Ou você acha que eu não sei nada sobre o assunto? Não é possível e o senhor, lamentavelmente, não sabe nada. Então vamos lá, vamos começar. Você acha que não é possível por causa... Não houve experiências de desfavelização em outros lugares? Ou você acha que o Brasil não consegue desfavelizar? O Brasil não consegue desfavelizar porque simplesmente não há a menor vontade política para isso. Pois bem, olha só, eu acho... eu Tudo isso concordo, é um discurso que é feito da boca para fora. Não, vamos lá, primeira coisa. Simplesmente. Primeiro que é uma visão muito negativa sobre o Brasil, porque o Brasil já conseguiu alcançar outras vitórias em termos políticos, econômicos e sociais por muitas outras vezes na história dele. Então sim, é possível, e outras nações, inclusive mais pobres que o Brasil, conseguem, vamos dizer, efetivar ações, e eu tô falando de ações corruptas. Ninguém vai falar aqui que a Colômbia é um país que tem uma classe política superior à nossa. E a Colômbia, Medellín, conseguiu fazer um processo de desfavelização. Inúmeros países que se tornaram depois dos tigres asiáticos conseguiram também. Você tem processo de desfavelização e urbanização, vamos dizer, minimamente regrada acontecendo em países africanos, da África subsaariana. E você não vai me falar que são países que têm uma classe política melhor do que a nossa. Então, no mínimo igual, vamos botar assim. Então, assim, é uma questão de vontade política e sim, é possível. Até porque o Brasil não é um país pior do que esses. Então, eu acho que isso é uma visão muito negativa, meio niilista sobre o Brasil. Mas pera, deixa eu só terminar só raciocínio. Há como resolver essa questão. Sim, a gente tem no Brasil coisa de 16,4 milhões de pessoas vivendo em favela, dados do IBGE de 2024. Esse número aumentou coisa de 43% desde 2010. Então a gente está falando aqui em habitações ou habitações subnormais que, vamos dizer, estariam na monta como coisa de 2,9 pessoas vivendo em cada habitação irregular. A gente está falando em coisa de construir ou reformar coisa de 5 milhões de habitações. Tá? No ritmo atual de investimento do governo federal, você não vai conseguir fazer isso a contento. Para falar em resolver isso em 20 anos, a gente está falando do investimento total, sem contar a inflação, de quase 900 bi. E aí a gente tem que olhar de trás para frente como fazer você ter capacidade orçamentária para gastar de 50 a 100 bi por ano, tô falando de investimentos do governo federal, sem participação da iniciativa privada por hora, para não só urbanizar essas favelas, mas levar saneamento básico para elas. Essa é a discussão que a gente precisa ter. Essa é a discussão, Regis. Então, sim, dá pra fazer, outros lugares fizeram, outros países mais pobres já fizeram, e a discussão que a gente quer ter, e a fundação do nosso partido, que é o Partido Missão, envolve isso, é sobre como levar isso a contento. Eu considero este o maior problema social do Brasil, porque resolver ele é um eixo estruturante para resolver todos os outros. Você resolve problemas ligados à educação, você resolve problemas ligados à saúde, você resolve problemas ligados ao saneamento básico, especialmente a segurança pública. Então, quando você pega, a favela é um eixo. Resolver a favela, você resolve inúmeros outros problemas que são, vamos dizer, conectados a isso. E aí a gente pode levar uma discussão profunda sobre isso. Talvez você não me considere uma pessoa que entenda muito sobre o assunto, mas comparado ao restante da classe política, eu entendo mais do que eles. Eu gosto desse assunto, eu me debruço, eu sou curioso sobre isso. E eu só tô conseguindo montar um partido político porque eu atraí outras pessoas que pensam dessa maneira e são intelectualmente curiosas sobre o assunto e que têm vontade verdadeira de construir. Então, eu acho injusto você colocar a gente nesse balaio comum, ainda que faça parte, vamos dizer, da tua pessoa ser enfático, e eu gosto das suas opiniões, eu acompanho você, e é isso. Então, se quiser discutir esse assunto, eu adoraria. Renan, é que o Regis, ele é muito negativo na essência. Sabe aquele cara que derruba o astral do ambiente? É tipo isso, entendeu? É normal. Agora, eu acho que você poderia dar uma chance pra se discutir algo. Eu sei que você tá meio assim com a política brasileira, assim, tudo pra você não presta, mas assim, conversa, sente, vê, né? É assim que funciona a democracia. Não. Tá bom, Muito bem. Muito bem. Ô Renan, aqui a gente tem todas as sextas-feiras, um comentarista convidado aqui nosso, que a gente inclusive não conhece, que nunca se viu pessoalmente, mas as pessoas elas vêm aqui porque elas são membros do canal e elas participam do programa na sexta-feira. Hoje é a nossa Cris Kanazawa que eu queria apresentar para você, que é a nossa audiência aqui. A Cris vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta. Fala, Cris. Renan, com relação a esse teu projeto de desfavelização, vai precisar de dinheiro. Da onde você vai tirar esse dinheiro?
E uma outra pergunta, assim, sobre esses super salários dos políticos em geral, do poder judiciário, etc. e tal. O que você acha, né? E eu, como parte da população, eu me sinto, assim, indignada com tudo isso, né? Com tantos ganhos e a gente aqui... Como que você vive com um salário mínimo? Eu sou aposentada e eu tenho vergonha de falar disso. Como é que eu sobrevivo com a minha aposentadoria? As duas perguntas são muito boas e muito pertinentes. Vou começar pela primeira, que é de onde tirar o dinheiro para isso. Hoje, qualquer um que diga que, não, tem um dinheiro, tá lá, é só fazer, vai estar mentindo. Não há, e na verdade, a partir de 2027, é esperado que os gastos, vamos dizer, primários, né, o gasto que a gente vai ter, vamos dizer, com as contas todas do governo, eles vão superar a capacidade arrecadatória nossa, logo o governo tem que pegar dinheiro emprestado ou emitir título para conseguir sequer pagar as próprias contas. Então é esperado um colapso das contas públicas se nada for feito. A gente quer endereçar esse problema para não só pagar as contas públicas, mas sobrar dinheiro para investir. O Brasil é um país que não tem dinheiro para investir em nada. É por isso que estrada tá sempre velha, escola tá quebrada, as pontes estão caindo. A falta de capacidade de investimento é um dos grandes problemas do Brasil. E não é o que acontece em países como a China. Países de terceiro mundo conseguem resolver isso. O Vietnã tá resolvendo. Então a gente tem que mudar todo o sistema de incentivos do Estado brasileiro, mas resolver privilégios. Então as perguntas vão se amarrar. Os privilégios que existem no alto funcionalismo, a gente consegue arrumar 30, 40, 50 bilhões em termos de orçamento. A gente tem grandes privilégios ligados, por exemplo, a renúncias fiscais de empresas das mais diversas. Isso dá coisa de centenas de bilhões de reais. Só a Zona Franca de Manaus por ano é coisa de 40, 50 bi. Também é coisa de 40, 50 bilhões as emendas parlamentares que ficam rodando no Congresso. Quando você vai acumulando todas essas coisas, você vai vendo que assim, é muito dinheiro gasto com absurdo, né? Aposentadorias de militares altíssimas que a gente tem no Brasil e que ninguém tem coragem de mexer, né? Que vai precisar ser endereçado também. Aí a gente começa a falar, por exemplo, outras coisas que subiram. O BPC, que é ligado em certa medida à assistência social, o BPC vem aumentando demais porque ele está sendo vinculado ao salário mínimo. Você não pode pegar em algo que não é produtivo, você dá os aumentos tal qual você dá para o salário mínimo, que é uma atividade produtiva. Esse tipo de coisa vai precisar ser desvinculada também. E aí você começa a arrumar espaço orçamentário para fazer o que precisa. A gente acha que você tem que gastar pelo menos, né, dado que pra gente o foco do presidente da República teria que ser em atender a esse tema central, que é o das questões das favelas, que é um tema, como eu falei, um eixo estruturante, no mínimo 70, 80 bi por ano a gente tem que arrumar para isso. E financiamento direto para isso. Esses assuntos vão se conversar, enfrentar os privilégios que existem não só na política, que existem muito, mas no alto funcionalismo. A gente viu agora, saiu no Metrópolis, uma disputa de promotores com desembargadores. Os promotores estavam bravos que desembargadores compravam Porsche e eles não. E sendo que tinha promotor que já chegou a tirar 100 mil reais no mês. Isso aí é um escárnio. E isso é parte do problema que a gente vai ter que resolver. Os grupos políticos atuais não têm coragem de endereçar isso, porque você vai arrumar briga com o judiciário, e a maior parte dos grupos políticos são corruptos, tem medo, com o próprio Ministério Público. Então, para você conseguir enfrentar, uma das métricas que você tem é, que político tem coragem de arrumar briga com esses caras? Nós temos. Nós vamos arrumar briga com eles, já arrumamos briga com eles, né? E faz parte desse processo. E a gente precisa de apoio das pessoas para isso. Não dá para ter uma postura nihilista ou cética, como o nosso colega Regis, que eu até entendo, diante do cenário deles ele fica desse jeito, mas a gente só vai conseguir enfrentar essa máquina de privilégios se a gente ir pra cima e cutucar os caras. Ô Renan, pra gente fechar com chave de ouro, o que você acha do Regis, hein? Eu gosto do Regis. É mesmo? Eu gosto do Regis. Eu discordo de algumas... Eu sou um músico frustrado, né? Voltei a ter minha banda de rock, inclusive convido o Regis pra ir no show, ele vai falar que não vai, mas adoraria que ele fosse. Só músicas autorais, Regis, não tocamos cover, e eu acho que a gente tem que fomentar uma cena de rock and roll sem cover no Brasil. Eu acho que o Brasil tem Concordo. Né, um problemaço, todo mundo quer montar banda pra ficar tocando cover, e o brasileiro é muito chato e é muito crítico com qualquer coisa autoral que tem, às vezes já sai comparando. E eu acho que o Regis tem um papel fundamental em ficar educando as pessoas disso. Eu vi os últimos vídeos do Regis sobre o Bob Dylan, eu sou um fã do Bob Dylan, eu fico muito feliz, eu concordo 100% quando ele fala do Bob Dylan. Vou discordar de algumas análises que ele faz de algumas bandas que eu gosto. E ainda ele que não gosta de Coldplay, ele não também gosta... Mas Coldplay é bom pra caramba, tem a luzinha. A luzinha é mó legal. Precisa soprar uma coisa que eu vi aqui. O Regis falou, tem meu voto.
Falou da música e mudou. O meu caro, você fique tranquilo, porque toda vez que o Paulo ele tenta armar uma arapuca pra mim, achando que alguém vai me criticar, faz enquetes tendenciosas, ele se dá mal. Mas- Então relaxa, tá tudo bem. Mas é isso uma aí. pergunta é uma arapuca? É, sempre é. O cara é músico. Não, o senhor tá sempre armando arapucas para que eu seja criticado, para que eu seja ofendido, para que eu seja vilipendiado. Eu já sei que inclusive você- nas suas enquetes. Não, eu já entendi, Regis. Então Eu já você se dá mal. eu Então entendo. acostume-se com o fato de Eu que eu entendo. sou realmente Eu só um quero- cara legal, Eu bacana só quero e tirar que tem uma uma dúvida. paciência imensa em estar aqui. Deixa eu só tirar uma Regis. dúvida. Fefe, eu não sei se você consegue colocar a imagem da Cris Canasal aqui, só um minuto, porque realmente eu preciso tirar só essa coisa. Vocês percebem que tem um Regis ali atrás da Cris Canasal? É um boneco do Regis aí, Cris? O que é isso atrás de você? É o Hugo, é um bonequinho, o Regis deve lembrar, porque nós somos da mesma época. Eu andava de skate, né, lá nos anos 80, e ele era tipo um mascote, assim. Você Pega ele lembra, lá, Regis? Cris. Pega ele lá, Cris. Cris, deixa. Pega ele. Peraí, ó o Regis. Nos anos 80, o Igualzinho, Regis não andava o mais de Regis. skate, não. Já dava de cadeira de roda. Cris, É o Regis com mais dente. Ô, Cris, É o Regis com a dentição em dia. Cris, deixa eu te falar um negócio, querida. Você tem idade pra ser minha filha. Você tem idade pra ser minha Não filha. não Tem. tenho não, nós somos contemporâneos. Não, minha linda, eu tenho 65 anos, meu. Eu tô quase lá, e segundo o Rick, a gente tá no fim da vida. Não, mas já- ô, Cris, fique chutou. tranquilo que nós vamos enterrar Mostra o Rick. Regis de novo aí, Cris. Aí, ó. Bela figura, Que isso, Regis. né, gente? Muito bem. Desculpem, eu precisava fazer essa pergunta para Cris, porque eu fiquei olhando o boneco ali. Renan Santos, mais algum ponto aí, meu caro, que você queira destacar? Alguma coisa importante aí? Muito obrigado pela tua disposição, pelo teu tempo aí pra gente conversar por aqui. Espero que tenha sido bacana. Me desculpe pelo Regis, né? Uma pessoa extremamente desagradável. Aquela coisa, né, Ré? Só deixa o Mas, convite pro Regis vir ao show da minha banda. Se ele puder vir Ó. e fazer uma avaliação em loco, eu pagarei uns drinks pra ele, inclusive pra influenciar o julgamento dele. Ó, pagar drink hoje em dia tá perigoso. Sim, viu? não, então é minha vingança também, né? Acho mais legal servir uma Fanta Uva aí, que é mais legal. Tá parecendo compra de votos. É um clássico. Eu sou contra todo mundo. Ô, Renan, obrigado, viu? Como é que Obrigado, faz pra gente. te seguir lá nas redes sociais? Renan Nas tuas Santos redes? MBL. Renan Santos MBL, tudo MBL. junto. Boa. Valeu. Um abraço pra você, Renan. Valeu, obrigado, Tchau. Paulo. Valeu. Tchau. Gente, olha só, são 11 horas e 2 minutos.